Mas vamos lá, hoje com o professor Mira, mais uma vez aqui com a gente, professor que já veio aqui outras vezes, sempre sucesso. Professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar muito aqui com os nossos seguidores ao vivo sobre ações e fundos imobiliários. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com o André e Carol. Tô sempre à disposição. Hoje, que é um dia movimentado, né? Porque a gente teve decisão de Copom ontem, e a decisão meio que esperada, o que saiu no comunicado que não foi tão esperado, fez preço na Bolsa hoje, e isso muda um pouco da perspectiva que a gente tem daqui para frente. Vamos falar sobre isso. Vamos começar já falando disso. Professor, essa queda da Selic, como que fica o cenário para os fundos imobiliários? Você acha que foi certa essa redução? O que acontece? A gente tinha, na última reunião, uma expectativa, até dita pelo próprio presidente do Banco Central, de corte de 0,5. Só que de lá para cá, o que aconteceu? Tem o juro americano, o mercado americano ainda forte, né? Inflação resiliente. Só que isso não fez muito preço. O que mais fez preço foi a decisão da questão fiscal, a meta fiscal de 2025. E isso acabou atrapalhando muito. E o próprio Campos Neto já tinha dito em eventos antes dessa reunião do Copom de ontem, que terminou ontem, que o fiscal interno era a grande preocupação. Beleza, então ele já tinha dado um cenário, o mercado já estava apostando num corte de 0,25 por conta dessa fala dele, já projetando uma Selic maior no final desse ano e no final do ano que vem. E aconteceu o que todo mundo esperava. E aí, era para ter alguma surpresa? Não. Porque se acontece o que está esperando, não era para ter surpresa. A surpresa veio no comunicado, porque eles falaram dessa dificuldade lá, mercado resiliente nos Estados Unidos, o que segura a taxa de juros alta por mais tempo lá, para segurar a inflação, tudo dentro do esperado. E eles também citaram a questão fiscal, a situação fiscal interna. E aí, saiu o placar da decisão. E todos os membros que já eram do Banco Central, o próprio Campos Neto, votaram por um corte de 0,25. E os membros indicados pelo governo atual votaram por um corte de 0,5%. Ou seja, uma política mais expansionista e o Campos Neto uma política mais conservadora, por isso 0,25. Por que uma política mais conservadora, que foi a que acabou ganhando, ficou 5-4? Porque essa questão fiscal realmente pesa, né? A gente tem uma coisa, eu sempre falo, a gente tem uma coisa chamada prêmio de risco. Se o Brasil aumenta o risco dele, se ele por algum motivo, como o fiscal, que é o grande motivo normalmente para o Brasil, se o risco é maior, então o gringo, quando bota grana aqui, ele quer um prêmio que justifique. Esse prêmio é a diferença entre a taxa de juros nos Estados Unidos e a taxa de juros no Brasil. Se a nossa taxa cai e a taxa de lá não cai, o nosso prêmio diminui, né? Sim. E aí o nosso risco como país diminuiu? Não. Se as duas taxas ficam iguais e o nosso risco aumenta, ou seja, a questão fiscal, o governo gasta mais do que deveria, essas questões todas. Se esse risco aumenta, essa diferença também tinha que aumentar. Ou seja, a nossa taxa tinha que acompanhar o risco. Então, o prêmio de risco é essa diferença. Com parte, que é a parte indicada pelo governo atual, votando por cortar meio nessa política de maior corte de Selic, o mercado ficou estressado, porque ele não esperava essa divisão. Não chega a ser um embate, porque o Campos Neto tem a maioria ali, 5-4, não é muito maioria. Só que o grande problema não é esse. A questão é, no final do ano, acaba o mandato dele e vai ter um outro mandato de um novo presidente do Banco Central, que provavelmente vai ser o Galípolo e, com certeza, vai ser alguém indicado pelo atual governo, como o Campos Neto foi pelo governo anterior. Essa ideia dele ficar, do presidente do Banco Central, ficar 4 anos para pegar 2 anos de cada governo, faz para você ter um efeito um pouco mais suave. Só que o mercado fez preço de quê? Falar assim, se o próximo presidente do Banco Central vai ser mais expansionista, vai ter maior interferência política nas decisões do Banco Central, significa que a gente pode ter, não, eu acredito que não na mesma proporção, porque todo mundo já aprendeu, já apanhou do que aconteceu no governo da Dilma, que baixou a taxa Selic na marra, e aí não levou muito tempo, teve que subir, porque a inflação, efeito rebote, subiu, mas a gente pode ter uma pressão política maior no corte da Selic e não uma decisão técnica.
Se a gente tiver, de fato, uma decisão mais política para corte da Selic a partir do ano que vem, ela pode cair mais do que deveria, diminui o prêmio de risco, o dólar sobe porque o gringo tira dinheiro, porque vai ver que não são decisões técnicas, e aí o mercado já começou a projetar tudo isso. Hoje, bolsa caiu, o que era natural depois da decisão dividida de ontem, em que a gente viu a política pesando mais para a decisão, não na decisão do Copom, mas que tentou ali fazer, marcou sua presença. Foi muito ruim essa decisão dividida, parece que é uma disputa lá no Copom, e a gente está tentando antever, está tentando imaginar o que vai ser a partir do ano que vem, e a gente pode ter sim a política fazendo preço. Isso faz bolsa cair, só que a bolsa nem caiu tanto. Por que a bolsa não caiu tanto? Porque ela já está barata há muito tempo. E aí chega um ponto que não faz sentido cair mais porque já está muito barato. Só que exige que a gente tenha uma maior inteligência na hora de escolher. A gente tem que ser mais seletivo na escolha das nossas ações. Por quê? Porque as ações mais voláteis, mais cíclicas, elas tendem a ter maior dificuldade nesse cenário, e aquelas ações mais resilientes, essas tendem a andar, não andar melhor, mas sofrer menos e acabam nos dando mais oportunidade. Os fundos imobiliários também tendem a sofrer um pouco, se bem que eles nem têm sofrido tanto, porque a taxa de juros subiu, já vem subindo, né, há algum tempo. Para a gente precificar fundo imobiliário, a gente acaba comparando com o Tesouro IPCA de 2035, 2045. A gente usa como uma proxy, né? Quanto eu vou ganhar no fundo imobiliário? Quando eu estou falando de fundo imobiliário de tijolo, eu vou ganhar a taxa do Tesouro IPCA mais um prêmio de risco por correr o risco de estar ali. Se a taxa do Tesouro IPCA sobe, eu vou precisar de um retorno maior dos fundos imobiliários. Esse retorno maior significa, se o fundo imobiliário paga o mesmo dividendo, mesmo aluguel sempre, eu preciso pagar mais barato na cota para valer a pena. Então é natural que as pessoas não aceitem pagar aquele valor e as cotas caiam para compensar essa alta da taxa de juros. Basicamente é isso.